Boa noite, irmãos, e bem-vindos mais uma vez aqui a vosso programa Nossa Vida, Nossa Fé, transmitido pelo este canal 49, KNXT.TV, no internet, disponível, aqueles que são mais desenvolvidos tecnicamente e querem ver isso no seu computadora ou tableta ou seja o que for. Se não, estamos aqui no antiguíssimo televisão, também a fazer esta transmissão cada domingo e repetir durante a semana. Mais uma vez, aqui estamos os dois, a irmã Rosa Maria e o Padre Daniel, para acompanhar-vos nesta meia hora de ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor. Irmã, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma semana passada. É verdade. Entrega a misericórdia de Deus. Ai, meu Deus, este tempo onde é que vai? Já estamos em agosto e só começamos o ano. Não entendo. A minha avó sempre dizia que o tempo vai depressa. Eu dizia ia muito, muito devagarinho quando eu era criança. Mas agora eu estou vendo, voa o tempo. Não é? Temos que correr para manter-nos com o relógio, não? Mas bem, temos o tempo que Deus nos dá e temos que ocupá-lo bem, não? Temos que usá-lo para serviço de Deus, o bem dos outros e da nossa santificação. Por isso estamos aqui. Hoje estamos no 20º domingo do tempo comum, neste tempo de agosto, e vamos ouvindo o Evangelho de São João, em que Jesus fala do seu corpo e seu sangue, faz uma comparação que o seu corpo e seu sangue é alimento para nós, é comida para aqueles que estão na peregrinação deste mundo, desta vida humana. É uma linda comparação. Nós não vemos isso em outras religiões em que fala-se de o Deus a ser comida, a ser alimento para os seus crentes, não? Isto é coisa única para a nossa religião cristã, católica, que o nosso Deus faz-se acessível de uma maneira que nós podemos alimentar-nos nele, não? Uma coisa interessante. Única Mesmo. Só temos este grande momento. E para compreender isso, como é que Deus faz-se alimento para nós? Como é que Deus faz-se acessível a nós, que somos pecadores, somos fraquinhos, não? Somos moscas comparados ao que é Deus, não? E ainda Deus tanto nos ama que quer nos dar o melhor de si, que é o seu corpo e o seu sangue, do seu Filho, Jesus Cristo. Só vamos para lá, vamos ouvir as leituras de hoje. Concentramos no Antigo Testamento, na primeira leitura, e no Evangelho, porque quando a Igreja formou este sistema das leituras, sempre trata de fazer uma conexão. Nós sabemos que o Antigo Testamento é como o precursor do Evangelho, do Novo Testamento. O que ouvimos em profecia é realizado, vemos na vida de Jesus e no crescimento da Igreja, o novo Israel. Então, só por isso a Igreja trata de fazer sempre uma conexão entre a primeira leitura do domingo e o Evangelho. A segunda leitura sempre é mais formal, lê-se continuamente. Primeiro este livro, segundo este livro. Mas a primeira e o Evangelho trata sempre de fazer uma conexão e por isso é muito bom para aqueles que preparem-se para ir à missa no domingo, que é preparar de uma maneira, lendo a primeira leitura e lendo o Evangelho, uma pessoa já vai preparado para ver o tema, não? A ideia do que estamos a celebrar nessa missa e nesse domingo. Eu sempre aconselho, eu sempre encorajo a pessoas que preparar-se para ir à missa, não só vestir-se, não só ter gasolina no carro, não só pôr umas dólares dentro da algebeira para dar na coleta, mas preparar-se vendo as leituras, porque isso já nos abre
a que é que Deus nos vai falar, o que é que nos vai ser a nossa experiência na Santa Missa. Irmã, o que é que acha? Que nosso povo assim toma esse tempo para a preparação? Eu vejo tantas pessoas a chegar na última hora ou até depois da missa começar e não sei se estão preparados para o que Deus nos quer dar. A ouvirem a mensagem, porque na Eucaristia, quer nas leituras, quer na celebração eucarística, Deus tem uma mensagem específica para cada um de nós. E realmente o Sr. Padre tem razão. Esta corrida de chegar ao último minuto, esta corrida de chegar até às vezes atrasado, será que na véspera dedicamos um pouquinho de tempo, temos um missal, ou temos, agora há tantos meios, mesmo vão à internet, ou têm um missal, ou agora estas revistas agora, magnífica, a palavra de tanta coisa que existe agora, de eu ler, refletir uns minutos nas leituras do domingo antes de ir para a missa. E como o Sr. Padre diz muito bem, a primeira leitura e o Evangelho têm sempre uma ligação. A primeira leitura do Antigo Testamento é como que a imagem, o prelúdio da mensagem que vamos receber no Evangelho. E depois, muitas vezes as pessoas dizem: não vou à missa porque não recebo nada. Aquilo não, eu não gosto da homilia do Sr. Padre. Pois não recebes, porque também não deste. Também não te preparaste. Prepara-se muito bem para se vestir, e realmente devemos vestir-nos de uma maneira decente e também de uma maneira festiva, porque a Eucaristia é uma festa. E também vestir-nos de uma maneira festiva, até por respeito próprio e respeito pela participação que vamos ter na Eucaristia e respeito pela Assembleia. O nosso vestido deve ser digno e festivo. Mas não só o vestir, mas também a preparação das leituras é muito importante. Essa é uma maneira muito bonita de fazer oração durante a semana. Muito nosso povo gosta de rezar o terço todos os dias, ou outra devoção, a corona da misericórdia, a coroa. Mas também uma leitura, uma oração tão bonita e tanto útil para nós é se nós tomássemos as leituras do domingo e lemos na quarta, ou na sexta, ou no sábado, e já vai abrindo o nosso apetite. É como o Thanksgiving. Eu gosto sempre de não comer durante a manhã, no dia de Thanksgiving, para ter mais espaço, para gozar mais essas ricas comidas, estes manjares que vão estar preparados na festa do Thanksgiving, não? É uma coisinha assim semelhante na missa. Se nós vamos já cheios de todas as coisas do mundo e não fazemos espaço, não abrimos o apetite, então não vamos aproveitar tanto. E é por isso que a Eucaristia já não nos diz nada. Algumas pessoas queixam-se disso. Mas se realmente abrimos o apetite com a preparação das leituras, quando chegarmos lá estamos mais atentos e estamos mais receptivos à mensagem da Sagrada Escritura para nós, naquele domingo específico. Então depois podemos saboreá-la durante a semana. Não deixarmos, pronto, isto foi no domingo, agora nunca mais vou lembrar do que aconteceu neste domingo, ao longo da semana. E até podemos então seguir com isso. Depois do domingo, vamos mais uma vez, na terça ou na quarta, outra vez, ver mais uma vez o Evangelho do domingo passado. O que é que o Sr. Padre disse? Se ele disse alguma coisa que valeu a pena ou não. Mas o que é que eu ouvi? O que é que eu ouvi? Porque Deus, o Espírito Santo, estava falando ao meu coração. O que é que eu ouvi? E o que é que estou pondo em prática baseado nesse Evangelho? E então vira-se para o seguinte, e assim uma vida tão bonita, baseada na Santa Escritura. Que coisa bonita que nós baseamos a nossa vida espiritual na Santa Escritura, que a Igreja nos dá e a Bíblia nos dá cada domingo. Isso depois reflete-se no nosso relacionamento com os nossos familiares, reflete-se no nosso relacionamento
no trabalho, reflete-se no nosso relacionamento com os amigos e amigas, reflete-se no nosso relacionamento com todas as outras pessoas e no relacionamento connosco próprios. Até vamos lá agora então à primeira leitura, porque esta leitura que nós ouvimos hoje, falando da sabedoria, e a sabedoria o que é? É esse conhecimento de as coisas de Deus. A sabedoria de Deus, a leitura, a Santa Escritura nos fala. É a sabedoria, a voz da sabedoria de Deus que nos fala. Só vamos ver o que é que a primeira leitura tem para dizer-nos antes de ir ao Evangelho. Irmã, quer ler a primeira leitura? A leitura do livro dos Provérbios. A sabedoria edificou a sua casa e levantou 7 colunas. Abateu os seus animais, preparou o vinho e o pôs à mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade: quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz: vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só quando falamos da sabedoria de Deus, de frente às coisas que a Igreja muitas vezes pensa, pode representar o Espírito Santo, não? Que o Espírito Santo é aquela que nos dá a conhecer as coisas de Deus, que põe a luz sobre as coisas para que nós podemos ver a presença de Deus, a marca de Deus em tudo, não? Discernirmos entre o bem e o mal, mesmo entre o bem e o que é melhor, portanto o Espírito Santo dá-nos essa graça do discernimento. Mas também podemos falar da sabedoria de Deus que se manifesta na palavra de Deus. São Jerônimo famosamente disse: quem não conhece a palavra de Deus não conhece Jesus. Quem é ignorante da Santa Escritura está ignorante das coisas de Jesus Cristo. Não pode conhecer o Filho, a palavra encarnada, se não sabemos a palavra, não? A palavra de Deus na Santa Escritura. É tanto importante, que estávamos a falar antes, que nós aproveitamos mais essa oportunidade de abrir-nos, de parar na casa da Santa Escritura e deixar que ela nos ensina, que ela nos alimente, que ela nos ilumina. E eu acho que nós não fazemos isso bastante. Não sabemos procurar essa casa. E esquecemos que é a sabedoria que nos dá esse alimento. Preparou o vinho e pôs à mesa. E depois convidou, portanto, o vinho, a mesa, a comida são alimentos. Uma vez mais, nós vimos no domingo anterior, símbolo deste alimento espiritual que é Jesus Cristo e os seus ensinamentos que ele deixou na Sagrada Escritura para nós. Portanto, são este alimento que a sabedoria nos interpela para realmente nos abrirmos mais a esta realidade divina. E a Santa Escritura é como um banquete, não? A Bíblia é como um hometown buffet, ou um Sizzlers, onde a pessoa vai e há tanto para escolher, tanta coisa que nós podemos, história, poesia, teremos diferentes provérbios, como nós acabamos de ouvir, a lei, tanta coisa que nós podemos ouvir, podemos escolher daqui tanto para alimentar-nos, mas se o livro fica sempre fechado, arrumado, então o banquete serve-se e ninguém come. E nós temos que procurar e nos ajuda então a preparar-nos para o banquete da Eucaristia, onde também, então, não é... Podemos dizer que as duas coisas vão mão em mão. A Igreja sempre tem falado assim. Na missa há 2 liturgias, não? 2 momentos de alimentar-nos. Primeiro, na Palavra de Deus. Nos alimentamos ouvindo a Palavra de Deus. A primeira leitura. A segunda leitura, o Evangelho. E, entretanto, nós já celebramos esse banquete com a resposta do Salmo responsorial. Só a primeira e a segunda, quando passamos o altar
E aí também encontramos, então, os alimentos do pão e o vinho que estão postos na mesa do Senhor. Vamos seguir nesta linha, não? Vamos tomar o nosso intervalozinho, mas então quando voltamos, vamos já falar mais uma coisinha deste banquete que Deus nos quer dar. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. Mais uma vez, bem-vindos, irmãos. Obrigado por continuar conosco neste serãozinho que nós passamos aqui, esta meia hora falando da Palavra de Deus. Estávamos falando do livro dos Provérbios e a primeira leitura deste 20º domingo do tempo comum, em que um convite é-nos feito à sabedoria, na forma de uma mulher que prepara a sua casa, a sua mesa, para convidar sensatos e não tão sensatos que venham a comer e ser alimentados. É uma imagem muito rica do que é a Igreja, até podemos dizer, não? Que a nossa Mãe Igreja prepara a mesa para nós comer. Mas não é esforçado, não é, irmã? Que é ninguém esforçado a comer. Não, é um convite. Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Vinde. Agora, nós é que temos de decidir, porque Deus criou-nos realmente com liberdade de escolha. E Deus não nos força. Ele diz, eu estou aqui para vós. Tudo o que eu tenho, tudo o que é meu é vosso. Uhum. Agora vocês escolham, façam opções. E agora, nós é que temos de ver quais são as opções que fazemos na vida. E muitas pessoas, hoje em dia, tínhamos falado uma coisinha a semana passada, que sentem-se esforçados ou obrigados, e por isso dizem, eu não vou à missa, eu não vou à igreja, porquê? Não? E até podem criticar, dizer, olha, estás a dizer que isto é livre, é um convite, mas porquê é que a igreja então diz que é obrigatório, que temos que ir à missa, é um pecado que não vais à missa? A mãe sempre fala assim com os seus filhos, não? Tens de fazer isto, não? Não é opcional que limpas o teu quarto, não é opcional que vais a tomar o teu banho, tem que se fazer, não? Porquê? Porque a mãe precisa, ou porque o filho precisa isso. Eu sempre digo às crianças jovens, quando eu falo deles a respeito da missa, que é uma obrigação da forma que respirar é obrigatório ao ser humano. Não é que a coisa que alguém está com uma expectativa faz ou vou-te matar. Não. Se não fazemos, se não respiramos, é obrigação. Morremos, não? E para nós como cristãos, respirar o aire, beber a água pura e viva da liturgia, comer e alimentar-nos com o pão da vida, é obrigação desta forma. Sem isso, ficamos fracos ao menos e ao pior, morremos, não? Espiritualmente. Pois, exatamente, quando a Igreja, o Sr. Padre disse muito bem, a Igreja é mãe. E a mãe muitas vezes alerta os filhos e diz, não, tens que fazer porque senão morres, porque senão a tua saúde não continua, senão, se não te portas bem, tens problemas. Então a Igreja diz, não, a Eucaristia é muito importante, os 10 mandamentos são importantes, os ensinamentos da Igreja, os ensinamentos, portanto, dos nossos papas, diríamos assim, tudo isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa vida espiritual, e se nós retiramos, é como que
se está a comida preparada na mesa e eu não como, não me beneficio nada e fico enfraquecida. E a coisa é que muitas pessoas quando dizem eu tenho que ir à missa para falar com Deus, e tem muita razão, não? Mas o problema é isto. Quando não vão à missa, tomem tempo para falar com Deus. Ou não, porque muitas vezes quando não vamos às coisas de Deus, ou à coisa da missa, ou os serviços religiosos, quando é que nós tomamos tempo para fazê-lo, não? Não, estou muito ocupado, tenho que trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. Não vou à missa porque eu posso falar com Deus, à parte. Mas quando é que eu faço isso? Eu até desafio muito as pessoas na minha paróquia, quando eles dizem, eu não vou à missa muito. E então, ok, se não vais à missa, o que é que fazes no domingo para santificar o dia? Se não podes, devido ao teu trabalho, outras coisas, diz-me, o que é que faz? Lês as leituras, que eram as leituras do domingo, rezas o terço, o que é que fazes para que santifique o dia e a parte que não seja domingo igual à segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Como é que faz este dia mais sagrado na nossa vida? E muitas vezes não tenho resposta para isso. Eu acho que o Santo Padre também tem falado nessa questão, que usa-se o domingo como se fosse um holiday para passear, para divertimentos, mas não se usa o domingo como sendo o dia do Senhor. E é bom fazer essas outras coisas junto com nosso recarregar as baterias da alma. Bem, nós vamos faltar o tempo. Vamos ao Evangelho para fazer uma conexão aqui também bonita entre a Sagrada Comunhão e o que é o corpo e sangue de Jesus. Continuamos no Evangelho de São João, nesse capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus à multidão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como os dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Não é muito diferente do que nós ouvimos domingo passado, não é? Não. E até podemos já ser profetas. Nem do que vamos ouvir no domingo que vem. Este capítulo continua neste mesmo vano, não? Mas é importante o que Jesus está sublinhando outra vez. A minha vida é dado para você. E numa forma que o recebem, uma forma que simbolizam isto, é recebendo o meu corpo e o meu sangue na Santa Eucaristia. Ele tem tanta vontade, tem tanta sede de que nós sejamos ligados intimamente com Ele, que Ele continua a repetir e a repetir. Ele sabe que isto não é fácil de entender, mas Ele continua, quando usa a mesma linguagem, mas há uma divergênciazinha, uma diferençazinha, para que realmente nós possamos compreender que sem Ele não temos vida eterna, que sem Ele não podemos caminhar segundo os seus ensinamentos para alcançar a vida eterna. E muitas vezes realmente a gente põe muito ênfase, muito tempo, muita energia nas coisas temporais e isso é preciso, isso é necessário.
é fruto do pecado, mas esquecemos as realidades sobrenaturais. E a coisa, eu acho, irmã, que Jesus usa este exemplo ou este símbolo de pão e vinho porque a comida não fica fora de uma pessoa. Né? Podemos dizer, a comida, para ter o seu efeito, tem que entrar, ser absorvido na pessoa. Sim, humanamente também passa, não por nós. Mas o que fica é o nutrimento, o bom efeito, tudo o que a comida faz para nós vivemos, não? Por isso, eu acho que Jesus usa este símbolo. Podia ter usado qualquer coisa. Olha, vocês levem esta pedra. Quando tem esta pedra, pensem em mim, que eu estou contigo. Não, mas ele decidiu usar comida, porque a comida fica parte de nós, entra em nós. E é isso que Jesus quer para nós. Ele quer fazer-se parte de nós, não ficar fora. E muitas vezes nós queremos manter Deus a uma distância, não é? O Padre Pio dizia, é mais fácil viver sem o sol do que sem a Eucaristia na Terra. Sim. E porque viver sem a Eucaristia é uma coisinha viver sem essa íntima presença de Deus. Viver nas trevas. Não, viver nas trevas. Só tomamos a sério esta leitura e as promessas que Jesus faz são várias hoje, não? Mesma linguagem, mas umas coisas más. Quem come desta carne, eu ressuscitarei no último dia. E como eu vivo no Pai e o Pai vive em mim, também quem comerá deste pão viverá em mim e eu nele. Que coisa enorme que nós podemos ter Deus vivendo em nós. Que não temos um Deus que quer ficar lá nos altares ou quer ficar fora de nós, mas quer ser parte de nós, não? Hoje vimos na primeira leitura este convite, a sabedoria que convida, venha e refrescam-se, alimentam-se no banquete que eu tenho preparado para vós. E vemos que esse banquete é Deus presente na sua palavra e no seu Eucaristia. Irmãos, continuamos a beneficiar desta vida sacramental nossa como católicos, não? E que saibamos entender, ter a maneira de perceber que tudo que nós fazemos, este ritual da Santa Missa, é um encontro com Deus. É Deus mesmo que vem ter conosco. Não para estar do nosso lado, mas para estar dentro de nós. Olha, até domingo que vem, se Deus quiser, Deus continua a abençoar-lhes.